Nós convidamos a doutora Maria Isabel Peixoto, que é chefe do pré-natal da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Maria Isabel, pode ficar à vontade já para iniciar seu compartilhamento e sua apresentação. Tá? Obrigado pela sua participação. Obrigada, professor. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite para poder falar de um assunto que faz parte do meu dia a dia, que eu gosto muito e acho que é de fundamental importância, é onde talvez a gente tenha aí o início de muitos dos desfechos que a gente tem dessas gestações, a gente consegue, com uma boa assistência pré-natal, muitas vezes fazer a diferença, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Bom, eu sou Maria Isabel, faço parte da coordenação médica do ambulatório da Maternidade Escola e vou falar com vocês um pouquinho sobre assistência pré-natal. Bom, a assistência pré-natal ela é definida como um programa de atenção que envolve uma abordagem coordenada. Eu queria só, deixa eu só. Isso. Vocês estão me vendo? Está tudo bem? Sim. Estão me ouvindo? Tudo certinho. Então, a assistência pré-natal, ela consiste num programa de atenção que envolve uma abordagem coordenada de cuidados médicos e apoio psicossocial com início ideal antes da concepção e se estendendo por todo o período anteparto. É uma definição pela COG em 2018, que diz que o objetivo desse acompanhamento de pré-natal é assegurar o desenvolvimento saudável da gestação, permitindo um parto com menores riscos para a mãe e para o bebê. Então, quando a gente está falando dessa assistência pré-natal, a gente tem que entender que vai muito além só de um cuidado médico, né? É um cuidado que a gente tem que bater na tecla, que é uma ação multiprofissional, né? Envolve várias especialidades médicas, envolve uma equipe de enfermagem bem treinada, envolve o trabalho da psicologia, da nutrição, enfim, eu vou falar bastante sobre isso, vou falar depois de uma maneira específica sobre a estrutura do nosso ambulatório na maternidade escola, mas o objetivo é esse, né? No final, a gente tentar dar para essa mulher um bebê saudável e fazer com que essa mulher consiga trilhar aí um caminho de uma gestação saudável. E acho que é fundamental a gente entender que dentro da nossa realidade, né, quando a gente está falando do Brasil e do SUS, a gente tem que entender que muitas vezes essas mulheres, na assistência pré-natal, é o único momento que essas mulheres vão ter um bom acesso à saúde, né? Que vão ser cuidadas, que vão ter consultas com frequência, que vão poder falar sobre seus problemas. Então, muitas vezes ali é um momento de oportunidade de saúde e de fazer uma educação em saúde para essas mulheres, né? Falando sobre uma boa nutrição, sobre bons hábitos de vida. A gente tem que desencorajar o uso de álcool, de cigarro, então é uma oportunidade de educação em saúde também. Então, das práticas assistenciais recomendadas, né, no pré-natal, a gente precisa falar de educação, apoio e aconselhamento das gestantes e de seus familiares, é um rastreamento continuado, seja ele clínico, laboratorial, de propedêutica fetal. Então, a cada consulta a gente está fazendo um rastreio daquela paciente que inicialmente parece ter um risco habitual, mas a gente realmente só vai conseguir definir se essa paciente tem um alto risco, né, é um risco intermediário a cada consulta. A gente precisa ofertar um tratamento oportuno das intercorrências que impliquem risco materno-fetal para tentar ter um desfecho favorável, tanto para a mãe quanto para o bebê, explicar para essa paciente que seria interessante que ela aprenda e pratique hábitos de vida saudáveis. Essa mulher ela pode adquirir conhecimento sobre a gravidez e sobre os cuidados com o bebê, né, cuidados em relação à amamentação, cuidados da higiene com o bebê, e ela pode ter oportunidade de receber um amplo espectro de cuidados médicos relacionados à gravidez e ao parto. Então, falando dos princípios básicos do cuidado pré-natal,
o acompanhamento deve ser iniciado o mais precoce possível, né? A gente fala no primeiro trimestre, mas a gente fala que quando uma gravidez ela é planejada, quando ela é planejada por aquela mulher, esses cuidados podem começar antes. Então, é uma ida já, um primeiro contato muitas vezes com o ginecologista, essa paciente já pode expor as dúvidas dela, a gente já pode fazer algumas orientações, dar uma olhada nas sorologias dessa paciente, indicar algumas vacinas que podem ser feitas antes dessa paciente engravidar, fazer a suplementação de ácido fólico. Então, são várias medidas que a gente pode fazer para que essa paciente se programe, para aquelas que se programam para engravidar. Para aquelas em que a gravidez não foi planejada ou que não tem essa oportunidade, quanto antes ela começar o pré-natal, melhor, né? Mais a gente vai conseguir dar uma boa assistência. De uma maneira geral, de acordo com o Ministério da Saúde, numa gestação habitual, as consultas devem ser mensais até 32 semanas, quinzenais até 36 semanas e depois semanais até o parto. Em cada consulta é fundamental a gente perguntar sobre as queixas, a gente vai estar sempre reavaliando o risco dessa doente, dessa paciente, né, dessa gestante, doente não, dessa gestante. A gente vai verificar sempre a pressão arterial, medir o fundo uterino, ver o peso dessa paciente, verificar os batimentos cardiofetais, ver os exames que a gente solicitou, né, e solicitar os exames necessários e os tratamentos que forem necessários e trazer para essa paciente, explicar para ela a responsabilidade que ela tem em realizar as orientações que forem todas dadas. É fundamental, às vezes a gente pega isso, né, com frequência, principalmente quem trabalha na emergência, às vezes a paciente ela chega com uma alta do pré-natal, ela tem 40 semanas e ela chega para a gente dizendo que o pré-natal dela deu alta para ela, que já está na hora de ter o parto. E, na verdade, essa alta não existe, né? A gente sabe que a alta não existe nem no momento do parto. Essa paciente tem o direito de ter pelo menos uma consulta puerperal de revisão para a gente poder ter as orientações completas. Então, é fundamental que esses registros dessas consultas sejam completos, estruturados, com todas as informações contidas no prontuário e no cartão da gestante, que é uma importante ferramenta para a coordenação do cuidado. E esse aqui é um ponto importante que eu bato sempre nessa tecla e sempre falo muito isso, né? Converso bastante com os residentes, da importância e da responsabilidade em relação ao prontuário, em relação ao cartão dessa gestante. Né? A gestante ela anda com esse cartão. Então, se acontecer alguma coisa, se a paciente se acidentar, se essa paciente passar mal, se ela tiver uma lipotímia em que ela não pode, né, dar as informações corretas, com um cartão de pré-natal bem preenchido, a gente consegue fazer uma boa assistência, né? E ali estão contidas as principais informações da paciente. Então, o cartão precisa ser sempre preenchido, de maneira legível, né, completo, e o prontuário também, principalmente por todas as questões que a gente sabe da importância de um prontuário bem preenchido. Então, falar de assistência pré-natal não tem como a gente dissociar dessa questão relacionada à educação e saúde. Então, além das consultas individuais, que também existe até um modelo de consulta em grupo que a gente não vê, né, com essa frequência aqui, mas em alguns locais já foram feitos alguns estudos, ainda estudos pequenos, sobre consultas em grupo. Você pega um grupo de pacientes mais ou menos com a mesma idade gestacional, com risco habitual, e faz essas consultas em grupo, essas orientações em grupo. Porque eles viram que não teve tanta diferença em termos de desfecho relacionados à prematuridade, a doenças graves na gestação, mas talvez por um grupo menor a adesão tenha sido boa, como, por exemplo, nas adolescentes, em que você fazendo uma roda de conversa ou consultas em grupo, elas se sintam mais acolhidas de verem seus semelhantes naquela mesma circunstância e isso pode ter uma adesão maior. Então, quando a gente está falando dessa educação em saúde, existem as rodas de conversa, né, as orientações em sala de espera, que são aquelas pacientes que estão ali aguardando para serem atendidas, e elas já recebem um material de educação em saúde. Eu vou falar isso um pouco mais à frente, que a gente tem essa estrutura no ambulatório da maternidade, e essas consultas coletivas, como eu falei. A caderneta da gestante, a 6ª edição foi lançada agora, em 2022, é um documento que a gente tem que entender que é um documento relacionado à educação em saúde, sim, no qual a gestante tem todas as suas informações contidas naquela caderneta.
Eu sugiro que quem não tenha lido ainda leia, até para ter uma visão crítica sobre determinados pontos, mas de uma maneira mais específica relacionada a algumas questões sobre orientação no momento do parto. Mas, de uma maneira geral, ela traz informações muito boas, né, no sentido de falar numa linguagem fácil para a gestante entender algumas coisas relacionadas à promoção de saúde mesmo, né, de nutrição, da importância da vacinação, da amamentação, das consultas. Então, é um material que está disponível na internet, já tem essa edição nova de 2022. Existe também, lançado pelo Ministério da Saúde, foi lançado em 2016, um guia de pré-natal do parceiro, no qual tem algumas informações na tentativa de inclusão do parceiro barra parceira para essas famílias, né? No qual esse parceiro, essa parceria é chamada a fazer parte dos cuidados com o bebê, é chamada a importância de acompanhar a gestante nas consultas de pré-natal, para poder se preparar, muitas vezes, para aquele momento do parto. Então, é um guia voltado para o acompanhante, né? E o plano de parto é uma outra ferramenta também que a assistência pré-natal fala, relacionada à educação e saúde, que é um documento feito pela gestante, no qual ali ela vai falar sobre suas preferências, né, sobre suas expectativas relacionadas ao parto. É um documento assim, importante, no qual a gente tem que estar aberto para poder debater, escutar o que essa gestante tem para falar, daquilo que é real, no sentido do que a estrutura do local permite, né, em termos de logística, de estrutura mesmo, e para tirar as dúvidas da paciente. Então, é um documento que a gestante pode ir elaborando ao longo do pré-natal para poder apresentar nas consultas e isso ser debatido ao longo do pré-natal. Então, isso aqui é um pouquinho a foto, né, da atual caderneta da gestante de 2022, desse guia que eu falei para vocês já lançado em 2016 e que não tem ainda uma nova edição. Então, um trecho tirado da atenção ao pré-natal de baixo risco do Ministério da Saúde de 2013, ele fala que é importante que toda a equipe de saúde se inclua em espaços de discussão, levando a população em espaços formais e não formais, os temas que discutimos, pois a educação popular em saúde é a forma mais democrática de construir um conceito amplo de saúde, de promover o autocuidado, de produzir melhores indicadores de saúde. Então, eu acho que nós, né, quando falando no papel de médico obstetra, a gente está ali como uma peça desse tabuleiro para poder ajustar, para ajudar nessa questão dessa promoção de saúde para essa família, né? Não só para a gestante, como para ela e para os familiares. Falando do ponto de vista mais prático em relação às consultas, o primeiro contato que a gestante tem, né, é na consulta de acolhimento, que é uma consulta geralmente feita pela equipe de enfermagem, no qual essa gestante vai chegar à maternidade e vai fazer toda uma entrevista com a equipe de enfermagem. E nesse momento vai ser feita uma estratificação em relação ao risco dessa paciente, né? Se é uma gestação de risco habitual, né, no primeiro momento, ou se ela já apresenta alguns sinais de um risco intermediário de um alto risco. Nesse primeiro momento do acolhimento, depois que essa paciente é estratificada, ela também recebe orientações sobre os direitos que a gestante tem, esclarecimento de algumas dúvidas, né, do planejamento dessas consultas pré-natais, do parto, do puerpério e dos cuidados do recém-nascido. Então, ela acaba recebendo uma informação mais global, que depois, ao longo do pré-natal, isso vai ser destrinchado de uma maneira mais individualizada. Então, na maternidade escola, o nosso acolhimento, a gente já recebe a gestante já estratificada pela unidade básica, então, para a gente já é um centro terciário, então a gente recebe pacientes que já têm um risco definido. E aí, depois que é feito esse acolhimento, é feita uma reunião em grupo, multiprofissional, que inclui a parte da equipe de enfermagem, da nutrição, da psicologia e do serviço social. Realmente no modelo de roda de conversa, né? Em que essas gestantes, depois do acolhimento, elas vão para um espaço reservado e vão ter as orientações de saúde por essa equipe multiprofissional. Então, de uma maneira geral, na primeira consulta, é fundamental que a gente faça uma anamnese completa, uma anamnese dirigida principalmente para a história ginecológica dessa paciente obstétrica, tentando pescar ali alguns pontos
que podem, né, nos levar a já precisar tomar algumas medidas, né? Pacientes, por exemplo, com história de prematuridade, que já tem indicação de fazer alguma medicação como a progesterona, pacientes que já com histórico de pré-eclâmpsia. Então, nessa anamnese, a gente já consegue ali tentar individualizar aquelas pacientes que vão precisar de um cuidado mais especial. É fundamental fazer o exame físico completo, isso é uma outra questão que eu sempre bato muito na importância disso. Então, está tendo o primeiro contato com a paciente, o exame físico completo, fazer o exame das mamas, entender que essa é uma oportunidade para essa paciente que às vezes nunca teve um exame físico realizado, nunca teve um preventivo colhido. Então, o exame físico precisa ser completo, o exame especular precisa ser realizado. Em relação à coleta do preventivo, a gente escolhe o preventivo nas pacientes acima de 25 anos, mas a gente tem que entender que é isso, é uma janela de oportunidade. Então, quando a paciente fala, já colhi o preventivo, mas não trouxe o resultado, às vezes a paciente não vai ter acesso a esse resultado, ela vai tentar pegar no posto, ela não consegue pegar, e esse preventivo não é colhido, e às vezes pode passar algo importante. Então, primeiro contato, exame físico completo, eu acho que é uma boa oportunidade de já fazer a coleta do preventivo. Nessa primeira consulta também é aferido o peso, a gente faz o IMC da paciente, sempre vê a pressão arterial, ausculta o bebê, se já for possível, pelo sonar, e recalcula essa idade gestacional, né, para a gente ter uma idade gestacional definida. Em relação aos exames complementares, a gente checa se a paciente tem uma ultrassonografia de primeiro trimestre, para poder fazer o cálculo das subsequentes, né, da importância da gente não perder, por exemplo, o rastreio morfológico de primeiro trimestre. O NIPT, que é um teste, né, pré-natal não invasivo, no qual a gente vai estar avaliando ali algumas aneuploidias. Não é um exame que a gente tem acesso em função do custo no sistema público de saúde, mas é importante que vocês conheçam o exame. Então, para aquelas pacientes que têm acesso a essa oportunidade de fazer essa coleta, um exame que é coletado no sangue por volta de 9, 10 semanas, e é importante que se entenda que é um exame de rastreio, não é um exame diagnóstico. Então, uma vez que se tenha ou uma ultrassonografia de primeiro trimestre morfológica alterada, ou um resultado do NIPT mostrando um alto risco para alguma aneuploidia, a gente tem que dar o passo seguinte, que é fazer realmente um teste diagnóstico. Nesse momento, a gente também fala sobre os exames laboratoriais de sangue e urina, e o rastreamento de clamídia e gonococo, ele nunca tinha sido descrito assim, como uma recomendação formal do Ministério da Saúde, mas o manual de gestação de alto risco desse ano, lançado esse ano, a edição, ele fala que se o exame for disponível, tiver disponível na rede, para as mulheres abaixo de 30 anos, a gente poderia fazer um SUAB endocervical e vaginal para rastrear clamídia e gonococo nessa população, que seria uma população de um risco maior. Já o CDC fala nas pacientes abaixo de 25 anos, então o Ministério da Saúde abaixo de 30, o CDC fala abaixo de 25 anos. Essa é uma tabela relacionada ao ganho de peso na gestação, de acordo com o índice de massa corporal, né, o peso adequado que essa paciente deve obter. E nas consultas subsequentes, a gente sempre vai fazer a aferição do peso, né, medir o fundo uterino, escutar o bebê, ver a pressão, e vai fazer as rotinas específicas de acordo com a idade gestacional que a paciente tiver. Então, todo o exame de propedêutica fetal, se tiver no momento de pedido morfológico, vai ser pedido morfológico, ver o eco fetal, né, as outras subsequentes, de acordo também com o risco da paciente. A gente sabe que uma paciente de risco habitual tem uma necessidade de um número X de exames, que é diferente de uma paciente, por exemplo, que tem uma pré-eclâmpsia, ou que tem algum crescimento restrito, ou alguma malformação, que vai precisar fazer exames com mais frequência. Então, a gente vai estar checando esses exames laboratoriais, por exemplo, a curva glicêmica também é feita no momento oportuno, entre 24 e 28 semanas, para rastreio de diabetes gestacional. A administração de imunoglobulina anti-D para as pacientes RH negativo, a gente no sistema público não tem esse acesso de administrar essa imunoglobulina com 28 semanas, a gente tem uma rotina de fazer isso realmente no pós-parto, ou em algum momento que a paciente estiver em risco de uma necessidade, como um grau de sangramento importante ao longo da gravidez, uma hemorragia ou de um abortamento, mas com 28 semanas, como é descrito como uma possibilidade, na rede pública a gente não tem essa opção. E o SUAB também, para pesquisa de streptococo, beta-hemolítico, a gente também vai fazer
no terceiro trimestre. E é fundamental checar sempre o cartão de vacinação da gestante, né? Eu vou falar um pouco de vacinação na frente, mas a gente não pode se esquecer que é de fundamental importância estar checando se essas doses estão adequadas, se o sistema está completo, se está incompleto, fortalecer a importância da vacina de gripe anualmente, falar sobre a importância e desmistificar alguns medos que elas têm em relação à vacina do Covid. Então, é um momento também da gente estar checando isso. Falando um pouco dos sintomas frequentes que a gente vai se deparar nas consultas de pré-natal, esses são os principais, alguns mais comuns no início da gestação, outros ao longo da gestação toda. Então, náuseas e vômitos, por exemplo, a paciente costuma se queixar mais no início, né, quando a gente tem esse pico do beta-HCG, e mais ou menos lá por volta da 16ª semana, a tendência é que esses sintomas estejam melhores. Cialorreia, o que às vezes, muitas vezes motiva essas náuseas e esses vômitos. Pirose, né, que é a azia, porque a grávida, tanto a pirose quanto a constipação intestinal estão muito relacionados a essa lentificação do trato digestivo da gestante, então sempre está orientando em relação à dieta, a ingesta adequada de água, alguns medicamentos que muitas vezes se fazem necessários para aliviar os sintomas. Hemorroidas por causa da pressão das varizes pélvicas, né, e no reto. Edema a gente vê com muita frequência, as varizes, enfim, todos esses sintomas são sintomas muito comuns e que a gente precisa estar sempre esclarecendo para a paciente aquilo que está dentro do esperado, né, e aquilo que a gente pode fazer para tentar amenizar esses sintomas, seja de uma maneira medicamentosa ou seja só de uma maneira comportamental. Essa aqui é uma tabela que eu tirei do protocolo assistencial da maternidade, na internet, né, no portal da maternidade, que é a rotina de solicitação de exames complementares no pré-natal de risco habitual, né? Esses são os principais exames e devem ser feitos de acordo com o trimestre que a paciente se encontra. Reforçando a importância da sorologia para hepatite B, porque uma vez que essa paciente não tem anticorpos para hepatite B, a gente tem que estar sempre atento em relação à vacinação, dessa oportunidade de fazer essa vacinação. E também orientar essas pacientes, por exemplo, em relação aos cuidados que ela deve ter com a alimentação e de higiene para aquelas que não têm anticorpos contra a toxoplasmose. Esse também é um fluxograma do nosso protocolo de ultrassonografia, de pedidos de exame ultrassonográficos numa gestação habitual. Então, se a gente recebe essa paciente antes de 13 semanas e 6 dias, a gente vai estar ofertando para ela a ultramorfológica de primeiro trimestre, né, junto com um rastreio de pré-eclâmpsia, e depois ela segue para o exame morfológico, que nesse momento a gente vai fazer morfológico junto com o Doppler e vai fazer um ultrassom transvaginal também para poder fazer a medida do colo e fazer uma avaliação de risco de prematuridade. Depois essa paciente vai repetir esse exame com 32 semanas, uma ultraobstétrica com Doppler, e estando tudo bem, com 36 semanas. Em relação à vacinação, essas são as vacinas recomendadas na gravidez pelo Ministério da Saúde. A gente tem que se atentar principalmente a essas 3, hepatite B, a influenza, né, que é a vacina da gripe, que é feita durante todos os anos, né, de acordo com a cepa que estiver circulando, e a difteria, tétano e coqueluche, lembrando da importância de fazer essa coqueluche para a paciente a gestante está passando esses anticorpos para o bebê. Então, doutora, eu tive um parto há um ano atrás, já tomei essa vacina, preciso tomar de novo? Precisa, porque a gente tem que realmente garantir essa passagem, a tentativa dessa passagem de anticorpos da coqueluche também para o feto, né? Então, a vacina de hepatite B, ela é dada no intervalo de 0, 30, a primeira dose no 0 dia, a segunda dose 30 dias depois, um mês depois, e a terceira dose 6 meses depois da primeira. A vacina de gripe é uma dose única, de acordo com a campanha do Ministério da Saúde, então tem grávida que tomou a do ano passado em dezembro, e aí pergunta se agora, em maio, junho, ela precisa tomar de novo. Precisa porque já é outra cepa, já é outra campanha. Difteria, tétano e coqueluche, então, para paciente que realmente nunca tomou, perdi o cartão, não tenho noção, esse cartão se perdeu com a minha mãe, elas falam muito isso, não tenho acesso ao cartão.
Então, a gente deve orientar a fazer uma dose de difteria e tétano, a primeira dose com 20 semanas, a segunda dose a gente já pode fazer a difteria, tétano e coqueluche celular com 28 semanas, e a terceira dose é mais perto do parto, com 36 semanas. Então, esse é o esquema de vacinação que eu acabei de falar, de difteria e tétano. Quem já tem pelo menos, eu tenho 2 doses, ou tenho 1 dose, você vai terminar de completar o calendário, mas sempre tendo a atenção de que uma dessas precisa ser difteria, tétano e coqueluche. As vacinas que não são recomendadas na gravidez, vacina de HPV, rubéola, a MMR, que é sarampo, cachumba e rubéola, vacina de tuberculose e de varicela zoster, são vacinas contraindicadas, e tem algumas vacinas que elas são recomendadas só em situações especiais, em que a gente tem que pesar o risco-benefício. Por exemplo, vacina de febre amarela. A paciente vai viajar para uma área de alto risco para febre amarela. A gente tem que pesar se não vai valer realmente a pena dessa paciente tomar a vacina de febre amarela. Então, vai na questão do risco-benefício. Em relação às imunoglobulinas mais utilizadas na gravidez, é a imunoglobulina de hepatite B, que uma vez que a paciente esteja exposta a um risco de ter se contaminado, de um alto risco de contaminação para hepatite B, além da imunoglobulina, ela também vai fazer a vacina. Né? Tem a imunoglobulina para raiva, para sarampo, para tétano e varicela zoster, todas relacionadas à exposição e à real necessidade de se fazer essa imunoglobulina. Falando um pouco dos cuidados gerais, né, depois de falar dessa questão da vacinação, a gente também, ao longo do pré-natal, nesse momento de educação e saúde, de contato, de várias consultas com essa gestante, é a oportunidade da gente estar sempre falando em relação às atividades laborais para ela. Muitas gestantes trabalham em situações em que elas precisam ser realocadas, né? Então, é importante que elas saibam desses direitos, né, e que busquem em relação a isso, sobre esses direitos. Normalizar para aquelas que não têm contraindicação, manter uma vida sexual normal, de acordo, claro, que é para aquela paciente que tem um risco de prematuridade, um sangramento, um colo curto, obviamente que a gente vai orientar sobre a importância né, dos cuidados, mas para aquela que tem um risco habitual, ela não precisa ter medo de manter uma atividade sexual. Em relação às viagens, sempre orientar essa paciente a evitar longos períodos sentada, né, na inércia, ela tem que levantar, ela tem que dar uma volta, ela tem que fazer uma parada de carro, ela tem que usar meia elástica de preferência. Então, é importante a gente estar dando essa orientação. E em relação às viagens aéreas, a gente tem algumas companhias aéreas realmente que falam que as grávidas não podem mais voar depois de 32 semanas sem uma autorização médica. Então, vai depender muito de cada regra, né, de cada companhia, mas de uma maneira geral a gente tem essa orientação. Consumo de álcool, tabaco e drogas não é tolerado, no seguinte sentido de que não existe dose segura de álcool, né, para gestação. O tabaco a gente sabe que está relacionado ao tabagismo a um crescimento restrito e outras questões para gestação. Então, orientar essa paciente e sempre perguntar na anamnese se usa, se já usou, se o parceiro usa. Uso de repelentes, principalmente em situações de alto risco, principalmente para arbovirose. A gente teve, alguns anos atrás, a epidemia da Zika e da chikungunya, então isso foi muito falado na época, mas eu acho que hoje em dia isso caiu um pouco. A gente muitas vezes esquece de falar para essa paciente da importância de usar o repelente. Eu fazia algumas orientações em relação a cosméticos, tintura de cabelo, né, de tratamentos que alguns são proibidos, com amônia, tinta com chumbo, uso de formol, orientar em relação ao protetor solar por causa do melasma. Em relação a banhos de imersão e saunas, realmente a gente falar do risco dessa exposição, principalmente no primeiro trimestre, em relação a alguns defeitos de fechamento de tubo neural. E também porque essa grávida tende a fazer mais hipotensão, então ambientes muito abafados, muito quentes, não são recomendados. Algumas orientações dietéticas em relação aos tipos de adoçante que pode usar, reforçar a importância do uso de segurança de 3 pontos, não só aquele cinto abdominal, pelo risco realmente de compressão do abdômen.
reforçar a importância da saúde oral. Grávida faz muito gengivorragia, tende a fazer mais doença periodontal, então é um momento de oportunidade de reforçar esse cuidado com a saúde oral. E para aquelas que não têm contraindicação, realmente incentivar a prática de exercícios físicos, né? Tanto do ponto de vista para bem-estar geral dessa grávida, para se preparar para o momento do parto, como também uma oportunidade que elas têm de entender que muitas delas veem a gestação como um momento de tomar algumas, ou param de fumar, ou param de beber, ou começam a fazer exercício físico, ou começam a ter uma dieta mais equilibrada, porque tem um motivo maior para isso, né? Então, para algumas pacientes, isso acaba funcionando bastante. Em relação ao pré-natal na maternidade escola, de uma maneira mais específica, vou falar um pouquinho. Essas são as nossas frentes que a gente tem no pré-natal, no ambulatório. Então, é o grupo da obstetrícia trabalhando junto com a pediatria, a gente tem a cardiologia, tem a equipe de nutrologia, de psiquiatria, a equipe de anestesiologia fazendo um trabalho tanto como uma consulta pré-anestésica para algumas pacientes com algumas questões específicas, como também num tratamento com acupuntura para algumas síndromes dolorosas. A gente tem a Gisele, que é a anestesista que está no ambulatório. Tem um grupo imenso da enfermagem, que realmente tem um peso importante nesse ambulatório, faz muita diferença, com todo um trabalho por trás, que vocês vão ver um pouquinho disso. Tem o pessoal da fisioterapia, da musicoterapia, psicologia, nutrição e o serviço social. Então, dentre os ambulatórios da parte de obstetrícia, a gente tem o ambulatório de doenças hipertensivas, de diabetes mellitus, seja o diabetes gestacional, seja o diabetes mellitus prévio. Os pacientes que já foram submetidos à cirurgia bariátrica e pacientes com obesidade, aquelas com patologias tireoidianas, o grupo das pacientes da medicina fetal, da gemelidade, o pré-natal de adolescentes e o ambulatório de doença trofoblástica gestacional. Então, um trecho tirado do protocolo, né, que a gente tem relacionado à assistência pré-natal, ele define que essa assistência é o conjunto de medidas preventivas e curativas com o fim de proporcionar condições de bem-estar físico, mental e social durante a gestação e assegurar o nascimento de uma criança saudável com risco mínimo para a mãe. Então, essa é a capa, né, dessa rotina que a gente tem tanto na internet quanto no impresso. Foi atualizada super recentemente, agora em fevereiro de 2022, o protocolo de assistência pré-natal na internet. E esse é o nosso cartão, no qual essa folha, na verdade, ali é a capa do cartão e essa folha aqui é a folha do prontuário, né, que a gente pode ver que tem toda uma anamnese relacionada aos antecedentes familiares, aos antecedentes pessoais do paciente, a vida ginecológica, aos partos, em que condição esses partos aconteceram, a via de parto, peso, tudo isso precisa estar preenchido, tá? Porque todo o item que tem aí é importante para a gente. Atrás a gente tem a folha do exame físico, né? Aquela grade que a gente tem aquele espelho, que é o espelho que tem no cartão de pré-natal, que a gente coloca a cada consulta o peso, a pressão, né? O batimento, a posição do bebê. É o local para a gente descrever os exames de ultrassom e os exames laboratoriais e as vacinas. Importante aqui, lá no final da página, tem uma data e uma assinatura. Eu vejo com frequência o residente assinando e ele carimbando. Na verdade, ali é para a paciente assinar de que ela autoriza a coleta do exame de HIV ao longo do pré-natal. Então, é só para vocês terem essa atenção, essa data, essa assinatura da paciente, não é do médico. Um pouco falando sobre as doenças hipertensivas no ambulatório, a gente vai estar sempre fazendo, né, a identificação desses fatores de risco. É importante que essa correta aferição da pressão seja feita com manguito adequado. Então, paciente obeso, a gente tem que usar outro manguito. Ver as medicações que essa paciente já usava, né, ou que ela passou a usar agora no início do pré-natal. Muitas chegam com medicação do posto, a gente vai rever as medicações, muitas não são adequadas, então tem que modificar essa medicação, checar os exames laboratoriais mais específicos para as doenças hipertensivas,
ela acaba tendo uma propedêutica fetal individualizada, é sempre um acompanhamento multidisciplinar, a gente tem toda a equipe ali de medicina fetal junto com a gente, enfim, a gente precisa estar com essas rotinas bem alinhadas para a gente tentar levar essa gestação para o máximo que a gente conseguir com um desfecho perinatal favorável, né? E programar o parto no momento adequado ou num sinal de alerta. Em relação ao diabetes mellitus, a gente tem todo esse fluxograma das glicemias para a gente tentar chegar no diagnóstico e ver se essa paciente ou ela tem um diabetes gestacional, que pode ser no primeiro momento tratado com dieta, ou ela já é uma paciente que já tem um diagnóstico de diabetes mellitus e muitas vezes esse diagnóstico não é feito fora da gestação. Ela vai ter essa primeira oportunidade de ter esse diagnóstico de diabetes mellitus na gestação. Então, esse é o fluxograma, né, com todas as glicemias. E se a paciente realmente chegou já com uma glicemia alterada, de cara a gente já pede outra glicemia de jejum. Se essa glicemia de jejum estiver normal, ela vai fazer o teste de tolerância oral à glicose com 24 e 28 semanas. E aí basta ter um ponto alterado para que se feche o diagnóstico de diabetes gestacional. Se ela já chega realmente com uma glicemia de jejum ao acaso acima de 200, essa paciente já é um diabetes mellitus, não é nem um diabetes gestacional, ela já tem um diabetes prévio. E se essa paciente ela faz uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, já de cara, essa paciente ela vai já ter também um diagnóstico de diabetes mellitus confirmado. Então, esse é um fluxograma que a gente tem, que tem inclusive ele em algumas salas para poder facilitar e ter um acesso rápido em caso de qualquer dúvida. Então, a gente vai identificar as principais complicações dessa gestação, das pacientes, né, que têm portadores de diabetes mellitus, para a gente tentar fazer uma manutenção adequada do controle glicêmico, e a gente tem a equipe de nutrologia que trabalha junto nesse sentido, de orientar, de estar sempre ajustando a insulina, de indicar a internação quando necessário, para a gente tentar ter um melhor controle glicêmico. Então, é uma abordagem multidisciplinar, a equipe de enfermagem, nesse primeiro momento que essa paciente começa a precisar usar insulina, a equipe de enfermagem chama essa paciente numa sala, mostra para ela como é que ela usa o aparelho, dá o aparelho para a paciente, dá as fitas, orienta como ela vai fazer, como ela vai pegar a insulina. Então, é um funcionamento que ele consegue acontecer porque tem várias pessoas ali, várias frentes atuando junto, né? E junto com a equipe de medicina fetal, com uma propedêutica fetal adequada de exames tanto de cardiotocografia quanto de ultrassom. Em relação aos pacientes de pós-cirurgia bariátrica e obesidade, a população-alvo são os pacientes que têm um IMC abaixo de 40, que já foram submetidos a qualquer tipo de cirurgia, independente da técnica. É importante que a gente entenda que é um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, então a gente tem a nutrologia, tem a nutrição, tem a psicologia, muitas vezes a psiquiatria entra em conjunto, então são várias frentes que chegam para ter esse cuidado com essa paciente. E a gente tem que ficar atento para prevenir as principais carências nutricionais e estar atento a repor as necessidades que essa paciente tem. Patologias tireoidianas também, né? Seja ela para o hiper como para o hipotireoidismo, é importante que a gente saiba as medicações que a paciente está usando, se atentar para os alvos desse exame sanguíneo, né? Dessas dosagens dos hormônios tireoidianos e ficar atento para ver se essa paciente não está, por exemplo, no caso do hipertireoidismo, fazendo nenhuma crise de tireotóxica que precisa de um cuidado mais imediato. Em relação ao ambulatório de gemelidade, a gente tem esse ambulatório dividido em 2 turnos. Num turno, a gente concentra as gestações de coriônicas e no outro turno, a gente concentra as gestações monocoriônicas. Então, nesse momento da maternidade, em que a gente muitas vezes tem uma certa carência em relação às vagas de UTI neonatal pela demanda de todos esses outros ambulatórios, a gente, nesse momento, para o acolhimento, a gente está aceitando os pacientes com gestação monocoriônica. Então, é um ambulatório que precisa de uma equipe multiprofissional o tempo todo, né? Porque são pacientes que têm um risco maior de complicar, seja por desenvolverem uma pré-eclâmpsia, um diabetes, partos prematuros, enfim. Então, são gestantes que precisam ser muito bem acompanhadas, são consultas mais frequentes, exames ultrassonográficos mais frequentes. Então, tem toda uma estrutura própria esse ambulatório. Então, como eu disse, são pacientes que têm uma tendência a ter mais complicações maternas,
ter algumas anomalias fetais, muitas vezes a equipe da medicina fetal precisa atuar de maneira imediata, faz o exame já de manhã, na própria quinta-feira a gente precisa realmente intervir para tentar salvar esses fetos, então é um ambulatório bem denso e bem, né, bem trabalhoso, digamos assim. Principalmente relacionado também a essas questões da prematuridade, né? A gravidez na adolescência é um ponto super importante de assistência pré-natal. A gente tem um ambulatório específico que é feito pela doutora Célia já há um bom tempo. E junto com a parte médica, também tem a parte da enfermagem também atuando junto com psicologia, né? É um ambulatório que precisa também ter uma frente multiprofissional, porque muitas vezes essa gestação, na grande maioria das vezes, não é uma gestação planejada, e tem todo um risco também relacionado à gestação nessa idade. Então, são pacientes que tendem a fazer mais parto pré-termo, pacientes que têm um risco maior de anemia, de distúrbios alimentares, de anorexia, de compulsão. A gente precisa falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis para essa gestante. Então, é um ambulatório também que tem uma importância fundamental. E o nosso ambulatório de mola, né, de doença trofoblástica gestacional, no qual é um ambulatório que é referência, então a gente o tempo todo está recebendo pacientes de todo o estado, né, de vários municípios, e é um ambulatório denso também, que está concentrado na quarta-feira, em que os casos são discutidos com toda a equipe, né, e muitas vezes a gente realmente precisa ter uma atuação de centros fora da maternidade, pacientes com uma gravidade maior, que precisam fazer quimioterapia, um acompanhamento mais individualizado. Então, é um ambulatório também que tem muita importância, que só cresce, né, porque realmente a maternidade é uma referência nesse assunto. Falando um pouco sobre contracepção no puerpério, essa paciente, uma vez que acontece o parto, essa paciente, para aquelas que fazem pré-natal com a gente, elas voltam para poder fazer uma revisão em média de 30 a 40 dias depois do parto. E ao longo do pré-natal, a gente também já pode estar falando para essas pacientes sobre a contracepção. Então, a gente tem a possibilidade de ofertar o DIU, tanto na colocação no momento do pós-parto, imediato, assim que sai a placenta, momento adequado ali do parto vaginal, e nesses primeiros 10 minutos em que a placenta sai para a gente estar colocando o DIU de cobre, ou no momento da cesariana. Né, e falar para essa paciente, acho que não desejam DIU, existem algumas possibilidades de métodos hormonais, mas para aquelas que estão amamentando, a gente vai realmente dar preferência aos métodos com progesterona, falar dos métodos de barreira também para infecção sexualmente transmissível. Então, é um momento de educação ali que a gente pode estar aproveitando a oportunidade para conversar um pouco com a paciente sobre isso. Em relação ao método de lactação amenorreia, a gente tem que sempre explicar para a paciente do índice de falha desse método, porque a paciente pode estar amamentando de maneira exclusiva, mas ela não é aconselhável que se tenha esse como o único método de contracepção. O risco de uma gravidez indesejada subsequente, ela acaba sendo maior. Então, em que momento o DIU deve ser inserido no pós-parto? O melhor momento que causa menor expulsão é no pós-parto imediato, até 10 minutos da dequitação, desde que a paciente esteja em condições dessa colocação, ou seja, se eu tiver com uma hipotonia, com um sangramento, com uma situação ali que fica difícil da colocação dessa inserção, a gente vai estar programando para estar colocando esse DIU depois no ambulatório. E esse é o último bloco, né, para finalizar, falando só um pouco de alguns projetos. Na verdade, o projeto Cegonha Carioca não é um projeto da maternidade escola, mas a gente está inserido, né, na Rede Cegonha, e foi lançado em 2011 pelo Ministério da Saúde, no qual se busca algumas medidas para a gente ter uma atenção mais específica ao parto e ao nascimento de uma maneira mais adequada, uma atenção de uma maneira mais humanizada para essa paciente, tanto ao longo do parto, no puerpério, como o desenvolvimento dessa criança nos primeiros anos de vida. Né? Então, entender que essa paciente que está na rede básica, ela tem uma maternidade de referência para que ela tenha o parto. E uma maneira que o Ministério viu de tentar trazer essa paciente
mais próximo dessa maternidade, dela se sentir pertencente a esse local que ela vai parir, é fazer com que ela faça visita, por exemplo, à maternidade antes. Então, a gente recebe pacientes, as do nosso pré-natal, a partir de 28 semanas, fazem uma visita na maternidade. Vão ao centro obstétrico, vão na enfermaria, elas conhecem o ambiente em que elas vão ficar internadas. E as pacientes que têm a maternidade como referência também podem fazer essa visita à maternidade para poder conhecer o local em que elas têm a maternidade como referência. A Rede Cegonha, então, os 4 componentes principais é o foco na atenção ao pré-natal, o foco ao parto, ao nascimento, ao puerpério e à intenção integral à saúde da criança, e trabalha também com esse sistema logístico, né, dessa paciente estar em determinado local e ela poder acionar, por exemplo, uma ambulância da Cegonha na unidade básica que vai levar essa paciente para a maternidade que ela tem de referência e não a paciente ter que ir por meios próprios, enfim. Então, tem toda uma regulação e todo um transporte para essas pacientes. O AMAME é um projeto, na verdade não é nem um projeto, é uma frente que a equipe de enfermagem do Banco de Leite da Maternidade Escola tem sobre a importância da amamentação, e a gente foi certificado em janeiro de 2021 como um hospital amigo da criança, pois a gente conseguiu atingir todos os pontos importantes para se ter uma amamentação de excelência, né? De orientação em relação à amamentação e de promoção em relação à amamentação. Então, é formada por uma equipe de enfermagem que tem essa orientação e esse aconselhamento todos os dias da semana. É um ambulatório que é comandado na parte superior do ambulatório, no 2º andar, pela enfermeira Sandra Valesca, junto com a equipe dela, no qual essa paciente é orientada em relação à pega, em relação às questões que podem aparecer para ela, tirar as dúvidas. Então, toda gestante que é acompanhada no pré-natal da maternidade de escola pode e deve ser encaminhada para uma consulta com a enfermagem para a orientação da amamentação no 3º trimestre. Então, esse é um fluxo que ele tem que acontecer, ele deve acontecer. Então, é importante que a gente, uma vez, ou a própria paciente mesmo já sinaliza, eu queria saber mais em relação à amamentação. Além da nossa orientação do ponto de vista médico, a gente também tem que levar essa paciente para fazer toda essa orientação para essa equipe, que é uma equipe muito especializada e que faz todo esse suporte da amamentação. O Papo Cabeça é um projeto de extensão da Faculdade de Medicina, que é coordenado hoje, atualmente, pela professora Evelise e pela Neuza, nutricionista, em que, na verdade, a gente tem alunos não da medicina, mas da nutrição, da psicologia, tem do serviço social, em que eles fazem orientações de saúde de uma maneira geral, pode ser sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre amamentação, sobre nutrição na gestação, são cuidados de saúde de uma maneira geral para aquelas gestantes e para os acompanhantes que estão ali naquela sala de espera para o ambulatório. Então, é um projeto que existe, que é super legal e que volta e meia vocês já devem ter se deparado com os alunos fazendo alguma explicação ali, conversando com essas pacientes nesse modelo de sala de espera. O projeto PIPA não é um projeto específico do ambulatório, não é isso, é um projeto da instituição como um todo, né? Mas que ele tem uma organização no ambulatório também, na parte do 2º andar do ambulatório, em que é um projeto, na verdade, de um estudo prospectivo e que vai acompanhar a paciente desde a gestação até o nascimento dessa criança, até mais ou menos os 4 anos de idade, em que são feitas pesquisas de poluentes ambientais para essa gestante e para o concepto. Então, é um projeto que funciona no ambulatório e que tem, obviamente, várias ramificações aí dentro da maternidade, né? Então, para finalizar, eu trouxe para vocês um pouco dos direitos da gestante, que isso está num guia de atenção ao pré-natal que existe da Prefeitura do Rio, em que a gestante tem o direito de ter o cartão da gestante, né, preenchido, né, e com as consultas todas anotadas.
Essa gestante tem o direito de conhecer e se vincular à maternidade, onde ela vai receber assistência para o parto. É importante que ela saiba da importância da estabilidade no emprego dela, desde a confirmação da gestação até 5 meses pós-parto, que ela pode mudar de função, de setor, de acordo com a necessidade de saúde dela, com garantia de retorno após, que ela tem o direito de ser dispensada para as consultas e para os exames, que ela tem o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, do pós-parto imediato, de preferência, sempre que possível, fazer o alojamento conjunto com o bebê. Essa licença maternidade, ela tem direito 120 dias após o nascimento, ou a partir, né, de 36 semanas, a gente já pode estar dando essa licença maternidade, que pode ser prorrogada para 6 meses de acordo com o empregador, principalmente para aquelas pacientes que estão amamentando. Ela tem direito a 2 descansos diários por dia, num período da amamentação até 6 meses, né, para aquelas que têm licença só até 4 meses. Voltam com, né, ao final do 4º mês, ainda está amamentando até o 6º mês, essa paciente tem direito a esse descanso diário de 30 minutos para amamentar. E para aquelas pacientes que acabam evoluindo para abortamento, elas têm direito a 2 semanas de repouso. É isso. Obrigado, Isabel. Parabéns pela apresentação. Extremamente rica, né, a sua apresentação, trazendo bastante informações, vários aspectos, né? E eu chamo sempre a atenção, né, que é a assistência pré-natal, né, quando a gente atende a paciente, nosso objetivo não é somente examinar a paciente, ver como que ela está naquele momento, quais são os exames que ela fez. A gente tem que planejar, tem que pensar na frente, né? Daqui a quantas semanas ela vai voltar, daqui a 4 semanas, então o que a gente quer e o que pode acontecer nesse período até ela retornar ao pré-natal. Então, não é somente a gente avaliar aquele momento em que ela está sendo atendida. Então, temos que ter uma visão de antecipar os problemas. E é muito importante porque diversas intercorrências clínicas, né, e até intercorrências obstétricas têm queixas, sinais e sintomas semelhantes àqueles que acontecem durante uma gravidez normal. E a gente tem que estar atento a esses detalhes para poder diferenciar problemas que essas pacientes podem estar apresentando no seu início, né, na sua o aparecimento, e poder atuar com mais presteza e mais segurança, tá? Então, eu queria colocar primeiro para os residentes, para que eles possam fazer perguntas e comentários a respeito do que foi apresentado e dúvidas, né, que venham. Claro que são diversos aspectos, eu acho que provavelmente os residentes têm alguma dúvida, algum comentário sobre esse assunto. Os residentes podem ficar à vontade, não precisam ficar acanhados, né? Não tem nenhum problema, qualquer tipo de pergunta que você possa ser feita. Nenhuma perguntinha? Ok. Oi, gente, boa noite. Natália, então, vamos lá, Natália. Eu fiquei com algumas dúvidas. Okay. Posso falar uma e depois, se alguém quiser falar também? Você pode falar quantas você Em quiser. relação às tinturas de cabelo e aos adoçantes, se tem algum que a gente pode usar, pode autorizar a gestante a usar, ou se é tudo contraindicado, ela não pode pintar o cabelo mesmo durante a gestação e não pode usar nenhum tipo de adoçante, porque hoje, inclusive, uma paciente me perguntou, e aí eu já vi coisas diferentes sobre divergências em relação a isso. Ok, Isabel?
Então, Natália, na verdade, a gestante pode, sim, se quiser tonalizar o cabelo, pintar o cabelo, ela pode pintar, desde que a tinta não contenha chumbo, não contenha amônia. Porque a gente tem que explicar para essa gestante que muitas vezes a gente não tem muito controle sobre esses componentes, né? Então, é orientar ela a esse tipo de cuidado, não é uma contraindicação, ela pode fazer, desde que não tenha, por exemplo, nenhum grau de amônia e não contenha chumbo na forma. Em relação aos adoçantes, a paciente pode usar, sim, até no slide tinha ali as opções, né? Ela pode usar a sucralose, ela pode usar o aspartame, a gente realmente orienta a paciente não fazer uso, por exemplo, do ciclamato, mas o stevia, a sucralose, o aspartame, a paciente pode usar, não tem problema. Eu costumo recomendar, pelo menos até onde eu pude pesquisar, é que os tonalizantes eles podem ser utilizados. Eles não têm nenhum material, né, nenhuma substância que seja de risco para pacientes. A única coisa que as pacientes reclamam é que com o tonalizante o tempo, né, de tintura é de mais ou menos 15 dias. Então, elas reclamam que tem que ficar frequentemente pintando o cabelo, mas é um recurso e a paciente não precisa ficar com o cabelo branco durante a gravidez, né? Ok. Nilson, Certo, Bel, posso Natália? só complementar com uma coisa? Uma Pode? dúvida que às vezes surge lá no pré-natal é assim, em relação a exatamente a tintura de cabelo, elas às vezes fazem umas preparações que são mais caseiras. Isso às vezes é um problema, porque pode estar misturando produtos que não tem exatamente uma bula, né, que consiga fazer com que a gente tenha um mínimo controle do que está ali. Então, o ideal é usar um produto industrializado que a gente consiga até com ela olhar o rótulo e ter uma noção, né, do quanto ele é mais ou menos seguro, né? E isso minimizaria um pouco essas inseguranças, essas dúvidas. O que eu, pelo menos, sempre converso com elas é isso, que evitem preparações que elas não tenham como aferir exatamente os componentes, né? Ok. Ainda nisso, tem um centro de teratologia, de pesquisa de teratóide lá no Rio Grande do Sul. E eles pesquisaram todas as tinturas, tonalizantes industrializados. E realmente não tem risco, obviamente tomando esses cuidados todos que a Isabel e a Fernanda levantaram, não tem risco. Então, esses que são industrializados, têm todo o controle de qualidade, não teria risco para a gestante, né? Pelo menos não teratogênico. Agora, exatamente o que a Fernanda falou, às vezes tem umas cabeleireiras que fazem umas misturas mágicas lá, fazem uma coisa que ninguém sabe o que é, aqueles fundos de quintal, essas têm que ser evitadas, tem que evitar ao máximo. Ok. Natália, está atendida a sua dúvida? Entendi, sim. Muito obrigada. Quer fazer mais alguma outra pergunta? A outra dúvida que eu tenho é uma coisa mais prática mesmo, não sei se vocês vão saber responder, é que às vezes a gente dá os atestados aos pacientes para o trabalho e tudo, e aí eu já ouvi elas falarem que a gente poderia dar, que elas poderiam ter no total 15 dias, né, durante todo o ano. Aí eu queria saber realmente se a gente só tem que ser no total 15 dias, somando um dia de pré-natal, outro dia de pré-natal, enfim, ou se podem ser 15 dias corridos desse atestado de que a paciente, enfim, ficaria afastada. Ok, Bom, Isabel? uma importante, Natália, primeiro é diferenciar o atestado médico do ponto de vista de indicação de afastamento por saúde, do direito que ela tem de ir ao pré-natal e receber um atestado de comparecimento. Então, são coisas diferentes. Então, você pode dar uma declaração de comparecimento relacionada às horas que aquela paciente está ali e o acompanhante dela. Você pega a identidade desse acompanhante, pede para ele entrar na sala para você certificar que ela está acompanhada daquela pessoa e faz uma declaração de comparecimento. Agora, se uma vez identificado que essa paciente tem alguma necessidade de afastamento por doença, a gente pode fazer um atestado, por exemplo, de que ela precisa ficar afastada por 14 dias, e qualquer período além disso, essa paciente vai para a perícia pelo INSS. Eu acho que é isso, Jair? Estou falando alguma besteira?
Boa noite. É exatamente isso. E você falou bem, o atestado é perante alguma situação que deva afastar a paciente. O fato da gestante ir a uma consulta do pré-natal é a mesma coisa que eu ou você irmos a uma consulta no cardiologista, por exemplo. A gente tem direito a ir numa consulta e ter afastamento do trabalho por causa disso, pegar essas horas. O paciente, quando vai numa consulta que fique lá na maternidade ou em qualquer lugar, por exemplo, de 8 às 10, não tem porquê ela, na parte da tarde, dependendo da função que ela execute, não ir ao trabalho, salvo se ela tiver uma condição de saúde para afastamento. São coisas distintas, realmente, e não raro a gente recebe solicitação de empresas para atestar a veracidade de atestado que foi dado para a paciente. A gente já teve inúmeros casos da paciente, inúmeros casos na maternidade escola de falsificação de carimbo, de paciente que inventa atestado. Isso é uma questão legal, isso dá demissão por justa causa, isso dá boletim de ocorrência na polícia. Então, é muito importante, quando a paciente solicita o afastamento, que haja um motivo. Lógico que ninguém precisa ser tão radical, dependendo da situação em que a paciente se encontre, ou está perto do final, ou alguma coisa que você identifique que ela tem uma condição de fragilidade, dar o dia para aquela paciente não tem problema nenhum. Isso só não pode ser banalizado para que todas as pacientes que vão ao pré-natal recebam o dia e dali ela vai fazer compra no shopping de tarde lá, e aí o patrão dela está vendo ela lá. Isso não vai pegar bem para a maternidade escola e nem para o médico que liberou essa paciente. Eu posso aproveitar aqui, professor, só... Com certeza. Primeiro, queria dar os parabéns à minha querida amiga Isabel aí pelas palavras, assim, a excelência na simplicidade, falou tudo que precisava falar, não é? E eu acho o seguinte, de tudo que você falou, juntando com os ambulatórios especializados que a gente tem na maternidade escola, eu vejo que, vou chutar um número aqui, com certeza acima de 95% dos problemas mais frequentes na gravidez são vistos no pré-natal da maternidade escola. Então, isso só denota a riqueza desse pré-natal e quanto é importante o engajamento das nossas residentes nessas consultas, né, na supervisão com os seus staffs, porque quando ele for para o consultório, ele não vai ver a doença rara, ele vai ver isso que a gente está vendo, e disparado em primeiro e segundo lugar vai ser hipertensão e diabetes. As coisas mais raras, até da medicina fetal e de outros, a mola, ele não vai ver com tanta frequência no consultório. Se o residente que roda no pré-natal da maternidade escola, e a gente tem aqui nesse momento 29 pessoas na sala, se todos esses colegas que estão aqui frequentando essa reunião se conscientizarem da importância desse pré-natal, desse cuidado, do conhecimento e do acolhimento para essas pacientes, poxa, todos serão excelentes obstetras. Parabéns, Isabel, muito linda a sua palestra. Só acrescentando em relação ao atestado, gente, é interessante também que, quando for fornecido uma liberação, que anote no prontuário, porque a empresa pode perguntar, foi fornecido realmente essa, né? Então, acho que é importante ser anotado essa liberação que foi fornecida para a paciente no prontuário, né? Só mais uma última observação, não falo mais, prometo. Em relação, o professor está coberto de razão, e voltando naquele assunto lá, que é uma pergunta frequente do que a paciente pode comer, as coisas dietéticas, gente, não pode usar ciclamato, mas se por acaso a paciente usou o ciclamato, não sabia que estava grávida, isso não é um pecado mortal, porque elas ficam desesperadas por causa disso, e eu nunca vi que eu saiba uma associação direta de uma paciente nossa, olha, ela tomou adoçante lá e ficou com alguma malformação, porque a gente não consegue fazer essa associação direta, e é importante a gente só não deixar as pacientes apavoradas por causa disso. Evita usar, usou, não tem problema, e só isso. Nilson, posso só complementar uma coisa que você falou do atestado, e até também uma complementação do que o Jair terminou de dizer. Sobre o atestado, essa anotação em prontuário é fundamental. Algumas vezes eu fiz essas verificações lá, e quando não tem uma franca rasura, mas também não está anotado, o que a gente faz? Se quem dá o atestado é quem atendeu,
seja no boletim de emergência, seja no pré-natal, a gente dá esse atestado como válido, porque fica bastante evidente que aquilo ali, né, no mesmo dia, no mesmo horário, está ok. Mas é super importante, sim, anotar que foi dado e por quanto tempo. Isso facilita a verificação e documenta ainda melhor uma das medidas tomadas no atendimento, né? Uma coisa que talvez complemente também a dúvida que a Natália apresentou sobre atestados, a gente, com frequência, se depara com pacientes que dizem assim para a gente: mas lá no meu trabalho eles não aceitam declaração de comparecimento. Isso bota a gente numa saia justa danada, porque a gente não quer, de forma nenhuma, trazer um prejuízo. Às vezes é difícil julgar o quanto tem de correção nessa informação, mas a gente sabe que às vezes tem empregadores difíceis mesmo. No diabetes a gente vê muito isso, a gente tem paciente que a gente afasta porque ela diz que trabalha num determinado local onde ela não pode parar para comer de 3 em 3 horas, monitorizar a glicemia 1 hora antes, 1 hora depois, imediatamente antes e 1 hora depois. Então, assim, determinados perfis de trabalho, e aí, sem querer, claro que nem todos são assim, mas algumas pacientes, só para exemplificar, trabalham em estoque de loja, trabalham em supermercado, é extremamente rígido o horário de pausa. Então, a gente sabe que, às vezes, quando elas dizem que um determinado empregador não aceita o comparecimento, ela não está trazendo uma informação falsa, né? E a gente fica numa saia justa danada porque, de fato, uma consulta da qual ela sai bem não deveria justificar o afastamento do dia inteiro. E, às vezes, a gente acaba cedendo nesse ponto. Mas aí, Natália, o que eu te recomendo? Sempre conversar com o staff que está com você. Porque aí a gente vai na sala, a gente conversa com a paciente, a gente tenta entender melhor para fazer um uso correto e racional do atestado médico de fato. E a última coisa que o Jair comentou quanto ao adoçante, né? O que acontece muitas vezes é a paciente inadvertidamente no consumo de um produto diet ou light não olhar qual é o adoçante que está ali dentro. E aí eu acho que uma coisa comum que a gente pode mencionar aqui nem é tanto parte assim da dieta delas, porque muitas vezes elas vão para o produto de referência, mas é a Coca Zero. A Coca Zero é adoçante exclamato, né? E aí às vezes elas consomem uma vez e claro que isso não vai trazer um mal direto, mas quando a gente tem que prescrever um adoçante para adicionar um determinado produto, né? Aí a gente fica nesses que a Isabel colocou aí como de preferência, né? Sucralose, aspartame, estévia. Mas era isso. Uhum. Aqui no chat tem uma pergunta do Delfim. Se ele puder fazer pessoalmente, o Delfim, você pode... Delfim Raimundo. Tá, acho que está todo mundo desligado, tá, o áudio. O áudio. Todo mundo está liberado para abrir o seu áudio. Pode abrir. Delfim, você pode fazer sua pergunta? Sim, boa noite. Sim. Boa noite. Agradeço a oportunidade de participar nesta magnífica aulas que me faz diariamente aperfeiçoar. E também agradeço a apresentação da doutora Maria Isabel. A respeito da minha pergunta, eu queria saber se realmente com ultrassonido de Doppler de artéria uterina é sustentável para a justificação de uma para descartar o diagnóstico de riscos de hipertensão arterial numa grávida. Isabel? Sim. Então, essa paciente, a gente, uma vez que a gente está fazendo toda uma pesquisa de um possível risco de uma doença hipertensiva, né, falando mais especificamente da pré-eclâmpsia, a gente pode considerar tanto a história dessa paciente, né, os fatores relacionados à história dela, como na oportunidade do rastreio do primeiro trimestre, a gente fazer a avaliação desse Doppler e fazer um cálculo de risco para saber se essa paciente vai ter um risco para pré-eclâmpsia ou não, e até muitas vezes para a gente poder definir se essa paciente vai ser uma usuária ou não de aspirina. Eu acho que, enfim, a gente tem aqui 4 pessoas aqui que podem falar muito bem sobre isso, né? Acho que tanto o professor Rezende quanto o Jair e o Cristos trabalham diretamente com essa assistência, com essa avaliação fetal e podem até falar melhor.
Cristo quer. Né? É claro. Jorge quer. Sobre o rastreio, acho que ele está perguntando sobre o rastreio de pré-eclâmpsia, né? Eu acho que assim, esse rastreio, quando tem o Doppler disponível, ótimo, a gente faz na maternidade escola, mas se não tem, eu acho que os parâmetros clínicos já são fundamentais de serem avaliados, e esse rastreio hoje a gente tem tentado trazer para o primeiro trimestre, não porque ele seja mais eficiente em detectar, acho até que detecta melhor no segundo, mas pela oportunidade de fazer a prevenção. E, quer dizer, na maternidade a gente acaba trazendo esse para o primeiro trimestre por ocasião da translucência nucal. Mas volto a enfatizar que, nos lugares que isso não está disponível, que os parâmetros clínicos de risco para pré-eclâmpsia são fundamentalíssimos, quer dizer, tem que ser levados em consideração e amparado neles pode-se até indicar ou deve-se indicar a profilaxia. Eu queria aproveitar, já que me deram a fala, para parabenizar a Isabel, foi muito bom, não à toa Isabel está aí à frente do nosso pré-natal, e também agradecer dela ter aceito participar do nosso livro no capítulo de assistência pré-natal, que é exatamente essa fala de hoje. Vocês vão encontrar na próxima edição do nosso livro grande. Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Eu quero, professor. Cristos? Eu também queria depois. Perfeito. Quer falar, Marcelo? Opa, tudo bem, Cris? Quer que eu fale primeiro? Então, assim, parabenizar também, Isabela, muito boa apresentação, como todas têm sido sempre essas segundas-feiras, eu tenho aprendido um monte de coisa, né? Várias, então gostei bastante. Tinha algumas coisas para comentar, mas para não delongar muito, não, assim, vou aproveitar esse gancho que a gente está tendo esse momento agora que voltou todo mundo a falar em vacina, o profissional de saúde já está liberado agora para tomar vacina da Covid, o calendário já saiu aí, já está até no grupo da maternidade, já saiu o calendário aí, quem acabar a aula olhar o WhatsApp já vai ver, acho que os grupos para a vacina da Covid, está todo mundo atualizado com isso, mas assim, achei muito interessante você pontuar a vacina da difteria, pertussis, tétano para adulto, né, assim, que é importante, que para mim foi uma novidade. Eu sabia que ela estava disponível para gestante, mas eu não tinha noção de que ela era uma coisa disponível em todos os postos. Eu sei que ela ia para o CRI, né, para o Centro de Referência Imunobiológicos, como a gente faz com os pacientes imunodeprimidos com câncer, por exemplo. Eu tenho que encaminhar ele para o CRI para poder tomar a vacina da difteria pertussis adulto, porque não aplicam nos postos em geral, mas eu acho que para gestante, eu aprendi na maternidade que aplica nos postos em geral. Queria saber se isso realmente é a prática que está acontecendo, se está funcionando bem, né, porque essa é uma vacina especial. E aí lembrar que assim, o profissional de saúde que trabalha em maternidade também tem o direito de tomar essa vacina, porque ele vai estar lidando diretamente com o recém-nato e proteger do pertussis no adulto com essa vacina específica que é a celular é importante e está recomendado no manual do CRI desde 2019. Então, também lembrar a importância, assim, não só a gente está encaminhando a gestante, como, de repente, a gente pode fazer uma campanha interna, né, assim, ver quem está vacinado no nosso grupo de profissionais e encaminhar ao CRI para a gente poder, aí, no caso, teria que ir ao CRI, para poder fazer a vacina para os profissionais, que também está indicado pelo manual do CRI. Bom, ótima palestra, foi muito bom, aprendi bastante de novo, parabéns. Ok. Cristo, você dá uma oportunidade para a Raquel, que ela quer fazer uma perguntinha? Então, Raquel, pode fazer. Só se ela abrir o vídeo. Os residentes têm que participar abrindo o vídeo. Obrigada, professor. O vídeo hoje não vai dar, Cris, vai ficar para a próxima. Queria agradecer pela aula também, professora, e só uma perguntinha rápida sobre a imunoglobulina anti-D, porque eu não sabia que não era disponibilizada você falou pela maternidade ou pelo SUS, não lembro, mas eu inclusive tive uma paciente RH negativo que eu botei na conduta de na próxima consulta
solicitar, né, a imunoglobulina anti-D. Eu queria saber se tem alguma, já que a gente não tem essa disponibilidade de aplicar o Rogan, se tem alguma conduta assim preconizada, como repetir o Cumbis ou algo do tipo, como que a gente faz, então? Então, Raquel, na verdade, para essa paciente que é RH negativa, ela vai fazer o Cumbis mensal, né? Essa orientação, ela permanece. E ela vai ter a oportunidade de fazer imunoglobulina depois do parto. A gente primeiro checa realmente o RH do RN, e uma vez esse RN sendo positivo, essa paciente vai fazer a imunoglobulina no pós-parto. Mas na rede pública, realmente, a gente não tem acesso a essa possibilidade de fazer imunoglobulina com 28 semanas. Ok. Entendi, obrigada. Nilson, posso só... o Cris estava esperando, desculpa, fala depois. Primeiras damas, fala aí, Fernanda. Pode falar. Obrigada, Cristas. Sobre uma colocação do Marcelo, infectologista, a única diferença, Marcelo, que a gente observa nos postos é que as nossas pacientes que vêm encaminhadas, todas acabam fazendo um pré-natal em conjunto, né, conosco, e mantém o segmento na rede básica. No posto, a partir de 20 semanas, o primeiro momento em que ela estiver lá, se eles tiverem a oportunidade, eles vão aplicar a DTPA. A gente faz como a Isabel falou, a gente procura deixar para 27 a 30 semanas. E porque o que a gente, né, lê de referência mais atual é que seria um momento melhor para aplicação, com o intuito de ter mais anticorpos na época do parto. Mas quando as pacientes passam pelo posto com 20, 21 semanas, elas acabam recebendo. Então, às vezes, a gente orienta que ela peça para não fazer no posto, para fazer lá conosco. Mas é a única diferença que tem em relação a essa vacina, né, Bel? Na própria maternidade, a gente tem a oportunidade de estar ofertando para essas pacientes, tanto difteria e tétano quanto a difteria, tétano e coqueluche, e elas fazem no posto isso. Continuam com um pré-natal duplicado, é uma orientação que não parem o pré-natal pela rede básica, e muitas já chegam com essa vacina já feita. Perfeito. Ok, perfeito. Obrigado. Cristos. Oi. Isabel, redundância te elogiar, né? Não esperava nada diferente. Parabéns. É um tema grande e talvez um dos mais importantes aqui, principalmente para os residentes. Lembrar só aquele slide que você botou de cuidados gerais, aquilo ali é uns 40 minutos a 1 hora de consulta. Primeira consulta de pré-natal. Primeira consulta de pré-natal, geralmente no consultório eu fecho 2 horários, porque vai ser uma pergunta, conversar sobre adoçante, sobre repelente, sobre protetor solar, sobre tintura de cabelo, isso é atividade física, tudo isso. E tem muita dúvida, os pacientes trazem muitas dúvidas para a gente, tem que saber isso tudo. Então, só aquele slide já é mais da metade de uma consulta de pré-natal, da primeira consulta de pré-natal. E achei pouca pergunta, né? Acho que os residentes perguntaram um pouco. Eu esperava mais sobre isso. Só lembrar, eu acho que está desatualizado na nossa rotina. A gente, lá na medicina fetal, lá no ultrassom, a gente está fazendo ultrassom mesmo de risco atual, de risco habitual, está fazendo, depois do morfólogos, está fazendo com todas elas com 28 semanas. Depois 32, 36, aí depois de acordo com a necessidade. Só esse porém. Uma curiosidade só, você falou de viagem, né? Paciente que viaja principalmente de avião, que tem umas restrições, na verdade, a partir de 28 semanas, todas as companhias aéreas pedem um atestado que tenha pelo menos 7 ou 14 dias, dependendo da companhia aérea. Na verdade, a paciente pode viajar em qualquer momento. Se você há pouco tempo fiz uma pesquisa sobre isso, companhia aérea por companhia aérea, a maioria das companhias aéreas, inclusive, autoriza a gestante viajar com 38 semanas ou mais, portanto, que leve o obstetra junto. Achei curioso isso. Não sei se alguém faz isso. Tranquilo. Sabia, tranquila. Paga tudo, né? Inclusive o obstetra. E outra coisa importante que você salientou bem, Bel, que, na verdade, essa é uma oportunidade de a gente fazer o exame completo na paciente. Muitas vezes a paciente nunca fez o exame médico, o exame de mama, o exame ginecológico, o exame de abdômen, às vezes o exame de tireoide. Então, me lembrei que, alguns anos atrás, a Secretaria Municipal de Saúde colocava como observação lá, nas suas orientações sobre o pré-natal, não examinar mamas. Era exatamente isso que estava escrito, não é brincadeira. Não omitia examinar mamas, escrevia não examinar mamas, que era uma coisa surreal. Não tem explicação para isso. Então, claro, é a nossa oportunidade, tanto
Claro, examinar a mama primeiro até para poder orientar em relação à amamentação, explicar como é que funciona a mama e tudo mais. E segundo, a gente na medicina fetal, não tem muito tempo, a gente diagnostica câncer de mama. O paciente foi pulsionar, era um Edwards, e a gente diagnosticava, tô com caroço aqui. Eles foram ver, biopsiou, no mesmo dia saiu o resultado de câncer de mama. Então, é a oportunidade de fazer. Não tem justificativa para o paciente passar por um serviço médico, ainda mais um serviço de cuidado da mulher, e deixar passar uma doença grave dessas. Então, é a nossa oportunidade de fazer esses diagnósticos e cuidar da nossa gestante. Enfim, não vou me alongar mais aqui, te parabenizar mais uma vez, Maria Isabel, brilhante, eu acho que essa é uma aula essencial, principalmente para os nossos residentes e para nós, que nem o Marcelo falou, a gente aprende aqui, a cada palestra, a cada aula, a cada discussão, a gente aprende muito aqui. Parabéns. Obrigada. Ok. Eu gostaria, então, de agradecer a todos os presentes. Primeiro, agradecer a Isabel, né, pela disponibilidade de estar aqui junto com a gente e propiciar esse momento, né, para a gente discutir e conversar sobre o assunto. Gostaria de agradecer a todos os presentes, né, e convidá-los para a semana que vem estarmos juntos de novo nesse mesmo horário. Tá? Obrigado a todos. Tchauzinho, boa noite.